Continuando, nessa genealogia a gente tem os afetados aqui marcados, né? E pergunta: a hemofilia é uma doença ligada ao cromossomo X, caracterizada por uma falha do sistema de coagulação do sangue. Sim, já é bem estudado o que é. A gente pode ver por conta, né, de mulheres normais com homens normais serem afetados, ou de homens afetados com mulheres normais gerarem mulheres apenas normais. A mulher número 2 é portadora do alelo para hemofilia. Como que eu posso concluir isso? Porque o 11 tem. Se o 11 tem e ele vem de um homem normal, ele só pode ter garantido por carregar um X com um alelo que tem hemofilia. O homem número 9 recebeu o alelo para hemofilia da avó paterna. Da avó paterna. Se fosse da avó materna, faria até mais sentido, né? Sabendo-se que a mulher número 10 não é portadora do alelo da hemofilia, a número 10 não é portadora, então ela seria dominante. A probabilidade de uma filha ter o genótipo XHzinho, se a 10 não é e o homem é, se ela é dominante, mas o pai é hemofílico, então ela teria 100%, né, de, na verdade, ser portadora do alelo. A probabilidade da mulher 16 ser portadora é 50%. Ou ela é, ou ela não é, mas ela é normal. Ou ela tem o porte, né? Ou ela porta o alelo ou ela não porta, mas ela não deixa de ser normal. O exame citogenético de indivíduo revelou que o cromossomo Y tem 30% a mais de heterocromatina na região distal, distante, em relação ao padrão do cromossomo Y da população geral. Embora sem nenhuma manifestação fenotípica, ele fez algumas suposições sobre a herança do cromossomo. Acho que o meu pai herdou essa condição genética da mãe dele. Se eu tenho este Y, todos os meus descendentes também o terão. Não, né? A gente tem que lembrar que não, porque é por meiose. Se o meu irmão não tiver esse Y, talvez não seja meu irmão, porque essa herança vem do pai, né? Então, essa herança teria que vir do pai também. Então, é sempre do pai. Então, o padrão de Y deveria ser igual para todos. Vamos lá. Considere que os genes autossômicos identificados nos cromossomos 1 e 2 correspondem às aptidões para aprender biologia, matemática e tocar guitarra. Em um dado loco, ou seja, em um local, o indivíduo com genótipo recessivo não apresenta aptidão. O indivíduo heterozigoto apresenta aptidão mediana, o indivíduo homozigoto apresenta maior aptidão. Então, tá aqui, ó. Aqui é o padrão de aprender biologia, matemática e tocar guitarra. Um casal P1, formado por um indivíduo triplo homozigoto dominante e outro triplo homozigoto recessivo, claro que só vai gerar alelos heterozigóticos. Se um descendente de F1 se casar com um indivíduo sem aptidão, já que ele é heterozigoto, 50% vão ter aptidão. É aquele padrão que a gente vem vendo de cruzamentos bem já conhecidos. E por a gente observar esse padrão aqui, a gente percebe que existe uma ligação entre os genes de aprender biologia e tocar guitarra. A aptidão, né? Então a gente chama de ligação gênica. Quais os locos cuja herança não resultará nas proporções por ter ligação gênica? Biologia e tocar guitarra. Uma mãe sem aptidão, nem para aprender biologia, nem para tocar guitarra, mas com aptidão mediana para aprender matemática, terá 100% dos filhos com aptidão no mínimo mediana para as 3 características, se ela se casar com outro que seja homozigoto, com um triplo homozigoto que tenha essas capacidades. Só uma curiosidade, não é nada afirmado ainda que exista realmente essa relação de genes com aptidão de aprendizagem, né? Mas não é também descartado, porque se a gente for pensar pela lógica, não é tão estranho assim de que se você tem um gene, você faça mais sinapses para ser mais fácil você entender X matéria do que a outra. E você vai ter uma área do cérebro mais desenvolvida.
Na 26... Peraí que acho que tá de ponta cabeça, agora sim. Na 26, sim, você pode formar MN por conta do crossing over, então você tem a rotação desses alelos aqui, eles podem se recombinar. E aqui você tem, ó, a troca de genes recombinantes. Então, a frequência de recombinação entre os locos A e B é 17%. Como que eu vou saber isso? Eu vou calcular o total, e desse total eu vou calcular só apenas o que ele está pedindo, que é esse A e B. Dividindo isso vai ser próximo de 17%, então sim. A probabilidade do aparecimento de um indivíduo Azão, Bzão ou Azinho, Bzinho é de aproximadamente 42%. Então, de novo. Tá gravando? Tá. Muito bem. Então, quando a gente vê aqui a quantidade de probabilidades ou de indivíduos, a gente percebe que tem muito mais Azão, Bzão com Azinho, Bzinho do que os recombinantes. O número total de indivíduos é 2.300. Para eu saber se é próximo de 17%, basta saber que isso é 100%. Então, o que é recombinante é x, que vai dar próximo de 17. Aqui, basta eu dividir o número total de não recombinantes com o número total de indivíduos, ambos vão dar próximos de 42%. Sempre eu tenho oportunidade dos gametas, se eu tenho 4, de ter 25%. Né, porque eu tenho 2 alelos. Lembrem que lá antes era 50% porque eu tinha 1. Só que aqui eu não teria essa proporção. Por que eu não tenho essa proporção? Porque eu já sei que eu tenho mais dos não recombinantes, dos parentais, do que dos recombinantes. Não tem como ser 1 para 1, para 1, para 1, para 1. Considerando o cruzamento ilustrado na figura, o crossing over ocorreu em 8,5% das formadoras de gametas.